Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Antes de mais nada, deixa eu explicar o que isso significa, começando aqui por cima. Esse vídeo está no campo especulativo, o que significa que nem todas as informações que eu vou passar aqui são necessariamente verdadeiras. Algumas coisas eu vou explicar mais pra frente, que pode ser que não seja exatamente. Pesquisem também, nem tudo que eu falar aqui significa que vai ser 100% verdade. Eu vou ter que dar conta de tudo que eu vou falar aqui, seja o que é verdadeiro ou o que não for, ou o que eu coloquei até como ponto de interrogação, que eu não tenho certeza. Bom, basicamente esse vídeo vai ser sobre algumas coisas que eu sou obrigado a falar, compartilhar. Faz bons anos, acho que começou em 2018. Só para deixar bem claro aqui, fazendo um adentro rápido, o que torna diferencial esses dois sonhos que eu tive, na verdade, seria justamente por um fato curioso que acontece comigo. Eu sou uma pessoa muito difícil de ter sonho. É muito raro de eu sonhar. Se eu sonhar 3 vezes em um mês, é muito. Então já faz um bom tempo. Não vou lembrar exatamente, mas vou dar um chute aí grosseiro, que meados de 2019, 20, pouco depois disso, talvez. Não vou lembrar 100%. O fato de ser raro eu sonhar torna precioso, assim, vamos dizer assim, quando eu sonho alguma coisa. E só fui prestar mais atenção, no caso desses sonhos mais espirituais, ou que eu sonho com alguma coisa no céu, que não é algo comum pra mim. Até o momento foi a única vez na vida que eu lembro de ter sonhado com isso. E o outro sonho mais longo, que foi tipo um filminho, que depois descobri que foi premonitório, foi algo diferente que nunca aconteceu comigo toda a vida. E justamente por isso eu coloco em pauta que esses dois foi algo completamente diferente, inusitado, e quem sabe até tem alguma coisa por trás deles, alguma diferença. Não é algo como se fosse banal, ou simplesmente, foi só um sonho, um aleatório e coisa do tipo. Eu posso até começar por essa imagem aqui, depois eu falar o resto. Há uns anos atrás, se eu não me engano, 2018 ou 2019, eu tive, na verdade eu vou separar por dois sonhos. Um foi um bem longo, contínuo, que eu nunca tive na vida, no qual ele representava várias imagens em sequência, e eu percebi que todas elas estavam se cumprindo. Só que com o tempo eu fui me acostumando com isso. No começo era difícil, mas depois fui me acostumando, e eu percebi que tinha um padrão nisso. Algumas coisas aconteciam, outras não. Por isso que inclusive eu coloquei aqui, né, que há ramificações, alternativos, bifurcações, ramificações. Algumas coisas acontecem, outras não, mas isso eu vou falar mais pra frente. Mas o que vale mencionar nesse vídeo, só pra resumo, só pra introdução, é o seguinte. Nesse sonho eu percebi que tinha uma sequência, como se fosse um filminho, e muitas coisas aconteciam. Muitas delas eram coisas cotidianas minhas, mas de qualquer forma eu marquei. Inclusive tinha até outros notes, outras anotações bem mais complexas que essa. Tinha uma que tinha sei lá quantas páginas de anotação que eu fiz, mas depois eu deletei porque não tava me fazendo bem. Mas eu achei interessante, pelo menos de uma forma um pouco mais resumida, mais compacta, trazer alguma coisa e não guardar só pra mim. Não significa que tudo que eu disser aqui é verdade, por isso eu tentei separar da forma mais organizada possível, embora não pareça, e colocar também em pauta algumas coisas que eu acho que é verdade e outras que eu não acho que é verdade, porque não significa que tudo que eu vou falar aqui é verdade. E também falar de sonho é uma coisa muito saturada, já que tem um monte de gente que faz vídeo em cima desse conteúdo, dizendo que eu tive previsões e etc e tal. Então aqui eu dividi em dois termos. Um é o fato que há sonho sim, que nós sonhamos, que pode ser tem alguma correlação com os céus, o lado espiritual, alguma coisa assim. Mas outra parte que é o nosso cérebro. E o nosso cérebro é enganoso, humano, tudo mais. Às vezes é só uma junção de alguma coisa que a gente já viu, ou viveu, ou passou no dia. Ou sei lá, a gente tá lendo muita coisa sobre o espiritual, anjo, demônio, Bíblia. E pode ser que a gente tenha juntado tudo isso, nosso cérebro fez uma construção. Então por isso eu vou separar aqui algumas coisas. Quando tem base bíblica, eu acredito que tem uma chance maior. Inclusive esse aqui é um exemplo. Quando eu coloco essa flechinha pra cima com uma chance maior de ser verdade, flechinha pra baixo em vermelho, uma porcentagem, chance menor, há uma probabilidade maior de ser falso. Terminando de explicar isso, nesse vídeo eu vou estar falando sobre o que, né? Tem um monte de coisa na tela. É o seguinte, como eu falei, né, que tinha muita informação, eu decidi compartilhar tudo o máximo que eu consegui aqui, principalmente por causa do tempo, de forma pra finalizar. Esse vídeo vai ser tipo um compiladão. Não necessariamente que eu acho que todo mundo vai entender tudo, porque tem coisa aqui que demora pra caramba, e principalmente quando tem coisas relacionadas principalmente ao formato da Terra e tudo mais. Mas o principal, que eu acho que vale mais atenção, inclusive vai ser a parte que eu vou explicar primeiro, que está relacionada à marca e à pré-existência. Sim, nós somos pré-existentes. Eu vou deixar vamos dizer assim, um pouco mais secundário, se é que eu posso dizer assim, o secundário mais pro final, que não tem tanta relevância assim. Mas eu vou deixar a parte mais relevante pro início, pro começo. Bom, antes de mais nada, na pré-existência eu separei aqui alguns textos que comprovam a nossa pré-existência. Tem Jeremias aqui: Deus conhecendo Jeremias do nascimento, antes que eu te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei, as nações que te dei por profeta. E sugere que Jeremias existia de alguma forma de nascer, além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós nos reverenciamos. Não sujeitaremos muito mais aos pais dos espíritos para vivermos. Aí tá aqui uma coisa na frente, mas ali ele provavelmente colocou isso. Sugere que Deus criou os espíritos antes mesmo deles entrarem nos corpos. Tem a clássica passagem de Jó, nas almas testemunhando da criação. Aí ele fala para Jó: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Quando as estrelas da alva alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Alguns interpretam que os filhos de Deus, como as almas pré-existentes testemunhando na criação. Tem Zacarias também. Assim diz o Senhor, em qual ele diz que estendeu os céus, fundou a terra e a forma do espírito do homem dentro dele. E a expressão forma, o espírito, que ele formou o espírito, pode indicar a origem anterior a essa vida terrena. Isso também tem outro vídeo que eu falei do Guff, que é um salão de almas, que no judaísmo eles acreditam que há um salão de almas, um depósito de almas no caso, onde elas aguardam antes de nascer. Isso é importante entender porque, pelo menos na minha visão, na minha concepção, já tive um sonho mais ou menos uma coisa próxima disso. Então
eu acredito que há sim uma possibilidade disso ser verdade. Quando você tem uma referência ou outra, ou várias coincidências, aí a gente já começa a pensar um pouco diferente. Vai que é verdade, né? Bom, o que dá pra entender, pelo menos por uma base, é que de alguma forma a gente já nasceu, ou existe uma pré-construção nossa no céu. Aconteceu alguma coisa lá e de alguma forma a gente acabou caindo, vamos dizer assim, descendendo pra cá. Tem muita coisa que dá pra falar sobre isso, mas o vídeo vai ficar já muito longo. Eu esqueci de colocar aqui, tem uma versão, acho que os judeus, eu posso até colocar na tela, que eu lembro que falava alguma coisa assim, não sei se foi um rabino, alguma coisa assim, que antes da gente descender pra cá, a gente desce um nível e vai pro Éden, se eu não me engano, e depois do Éden desce mais um nível e vem pra cá, meio que pra gente se acostumar. E às vezes eu me pergunto, da onde vem a nossa construção, da onde vem os nossos pensamentos, da onde vem o nosso padrão, porque tem coisa que desde criança a gente já tem um padrão, no que é bom ou mal, certo, errado, etc, etc. Então eu penso que até esse padrão, de coisas que às vezes eu, inclusive recentemente estava reparando isso, quantas coisas eu acho que existe aqui, mas até hoje eu nunca vi uma ficha, foi só recentemente, que não vou encontrar aqui. Tem coisa aqui que eu não vou encontrar aqui mesmo. Acho que só vou encontrar se for em outro lugar. E eu fico pensando, como que a gente já vem com essa pré-construção? Ou quem colocou essa pré-construção na gente? Só que de fato tem coisa que a gente não vai encontrar aqui. Talvez, muito provavelmente, possivelmente, só no reino dos céus. Bom, dito isso, como eu havia falado do sonho, mais uma vez, não significa que seja verdade, mas por ter algumas passagens que dão alusão a isso, dá uma base, um sustento. Então por isso que eu coloquei aqui. É uma porcentagem, há uma chance maior de ser verdade. Antes eu havia mencionado que eu tive um longo sonho, que ele era como se fosse um filminho. E eram várias coisas, vamos dizer assim, premonitórias. Nem todas exatamente aconteciam, mas isso eu vou falar mais pra frente. Essa parte do céu já foi um pouco diferente. Eu vou repartir aqui, mas eu sonhei cortado. Foi um período, não vou lembrar exatamente quando eu não marquei a data. Mas eu juntei, vamos dizer assim, as partes, porque tava embaralhado. E eu tô tentando conectar como que eu acho, tá? Pode ser que a ordem seja diferente, como que eu acho que aconteceu. Porque eu não sonhei em ordem, eu sonhei quebrado. Das duas, uma. Ou eu sonhei embaralhado, ou eu sonhei também que eu considero uma hipótese como se fosse alternativos, e isso eu vou explicar mais pra frente. Teve uma cena que eu sonhei alguma coisa, mas era um relance muito rápido. Esses sonhos do céu eram coisas assim muito rápidas, como se fosse um flash, assim, um segundo, um estalar de dedos, pronto, acordou. Então eram coisas muito rápidas, então eu tô tentando lembrar até hoje como que era mais ou menos. Então a imagem é só uma referência mesmo, não significa que seja exatamente assim. Essa parte que tá no céu, eu coloquei como se fosse um salão, um templo, comida. Porque eu lembro vagamente alguma coisa de eu ter visto como se fosse um salão, um templo, comida. E eu só posso dizer que tava rolando, vamos dizer assim, certas coisas erradas lá. E aí, como eu falei, por ter uma certa base nisso, eu tendo a crer que pode ser que tenha alguma coisa, ou pelo menos parcialmente pode ser que haja alguma coisa correta nisso. Mas não dá pra dizer 100%. Seguindo disso, teve um outro que, acho que se não me engano era a sequência desse. Muito rapidamente eu lembro de ter visto como se fosse um ser, igual tá nessa imagem, no centro, e muito rapidamente, só que não tava desse jeito, tava como se fosse espécie de macas, e eles estavam dormindo, e era como se fosse um salão, não vou lembrar exatamente, mas ele tava cantando, e assim, é um pouco pesado isso, mas é como se o canto dele fosse algo que hipnotizasse, e fizesse eu vi várias silhuetas, não sei se dizer se eram pessoas, anjos, como se fossem indo até ele, e deitando nessas macas, vamos dizer assim. Então, não sei, pra mim esse sonho foi muito forte, não dá pra dizer também 100% o que é verdade ou não, mas também pesquisando mais, descobri que existe, como eu falei, o salão do Guff, e tem uma passagem de Daniel que até faz sentido isso, alguns até já comentaram, eu já vi um vídeo, um moço que eu acho extremamente inteligente, eu acho que ele é um dos poucos que eu já vi falando sobre isso, tem alguma referência disso, que se chama Samuel Benini, acho que ele foi um dos poucos, assim, pode ser que tenha mais, tá, mas eu não lembro, que ele tem alguma referência sobre isso, que eu já vi ele falando de algumas coisas assim, mas eu acho que ele é o único que ele consegue falar melhor, assim, nesse assunto, porque eu já vi ele comentando sobre algumas coisas relacionadas a isso de uma forma extremamente boa, de uma forma extremamente polida, e eu acredito que ele tem um conhecimento muito maior, porque eu tô só pegando, assim, umas partes bem cortadas, e ainda chuto que essas partes minhas cortadas pode ser que tenham alguns erros ou alguns buracos aí, então não significa que eu esteja 100% certo aqui. De qualquer forma, eu também recomendo o canal desse... Ele chama de irmão. Eu acho estranho falar irmão, porque eu acho que irmão é uma coisa meio católica. Mas eu recomendo o canal desse irmão, vamos dizer assim, porque eu acho que ele é uma pessoa extremamente inteligente, não que os outros não sejam, mas no caso dele, ele tem um conhecimento espiritual bem avançado. Boa parte desse vídeo, talvez 60%, 70%, foram coisas que eu peguei assistindo o vídeo dele e de outras pessoas juntando. Bom, partindo disso, essa parte aqui é pesadérrima. Tem uma, como eu digo, não sei se foi uma variação ou não, mas vamos dizer assim, esse ser com formato de homem, era uma coisa próxima disso, eu lembro, que tinha olhos de fogo. Eu lembro que essa é uma espada da boca dele, só que a espada era como se fosse de energia, como se ele tivesse sido feito de fogo, um fogo meio dourado, não sei. É que foi muito rápido, não vou lembrar exatamente, mas eu lembro muito bem da espada. Eu lembro como se eu tivesse sentado e tivesse no julgamento, obviamente era um julgamento,
E nessa cena, eu lembro que ele passava a espada e eu me sentia com uma febre tão grande, como se fosse uma febre, só que multiplicada 100 vezes. E essa febre era uma coisa assim, que você se sentia muito fraco. Aí eu não sei se depois disso eu tive uma visão de como seria o julgamento se eu fosse pro inferno, porque a próxima parte é isso. Inclusive ali em cima da passagem, né, que realmente... Seguindo essa passagem eu lembro de alguma coisa de eu ter visto, ou pelo menos um pedaço do inferno. Era como se eu estivesse dentro de uma cela, eu lembro que aconteceu alguma coisa antes... E aconteceu uma coisa depois, por isso que eu coloquei aqui um bloco. Porque eu só lembro de um bloco desse sonho, barra visão, barra sei lá, como eu falei. E esse, no caso, é uma questão de lógica. Você não precisa, né, comprovar, fazer um tour pra ir pro inferno pra descobrir se é assim, pelo amor. Mas, de qualquer forma, é um terror suficiente pra você não querer, sei lá. Eu tava como se fosse numa cela e é um lugar... É um lugar, assim, bem estranho, esquisito. Tem um jogo chamado Agony, inclusive... Não recomendo a pesquisa, porque era um lugar bem... como se fosse uma caverna, só que uma coisa meio que cheia de órgãos e tripa. Eu tava numa espécie de uma prisão, uma cela, e eu lembro que tinha uma espécie de um... Eu não cheguei a ver porque, assim, o medo era tão grande, que eu lembro que eu só ficava meio que acolhido, assim, encostado num canto, pra não ver, e eu só sabia que tinha, por causa da pisada, vamos dizer assim, tinha uma espécie de uma entidade gigantesca, que ficava andando e dava pra ouvir o chão tremendo quando ela andava. E o medo era tão grande que eu não conseguia nem olhar pro lado. Eu ficava só tremendo e ficava numa posição assim de tanto medo que dava. E eu sei que aconteceu, como eu falei antes, alguma coisa antes e depois disso. Então talvez, imagino, não sei, um chute. Assim como foi o Inferno de Dante, que talvez tenha outros níveis e talvez, sei lá, a pessoa vai de um lugar pro outro, são níveis de punição. Talvez isso realmente aconteça. Mas como eu falei, é uma questão de lógica, você não vai testar isso, provar pra ver se é verdade. Essa parte é muito polêmica. Eu não sei se eu faço essa parte. Eu faço o seguinte, eu não vou falar essa parte, vou deixar isso aqui mais pra frente. Eu vou falar mais o que importa mesmo, depois eu deixo isso mais pra frente. Tendo terminado esse assunto da pré-existência, ou dos sonhos, vamos dizer assim, estranhos que eu tive. Você não é obrigado a acreditar, mas enfim. Eu acredito sim que de fato nós somos pré-existentes. E inclusive aqui eu fiz essa montagem, vamos dizer assim, construção. Que eu até separei aqui, vamos dizer assim. Esse PE significa pré-existência, que seria, vamos dizer assim, a parte que aconteceu anterior à nossa estadia aqui. O A e o carne seria, vamos dizer assim, o arco da carne. O arco da carne, na verdade, seria o tempo só que a pessoa tá viva. Isso vai independentemente desde a pessoa lá da idade média até agora. É o tempo que a pessoa ficou viva, sei lá, se foi 50, 60, 70, 80, 90 anos. É o tempo de construção, vamos dizer assim, da vida da pessoa até o dia do falecimento dela, vamos dizer assim. Esse arco, vamos dizer assim, da carne, que é pra construção, é justamente não só da construção, inclusive vou colocar na conclusão no fim, mas existe um propósito, porque todos estão aqui, relacionado com alguma coisa que aconteceu antes daqui. A maior prova disso, quem que escolhe a família que você nasce, aonde você nasce, a condição com que você nasce, a forma, digo assim, o corpo, se tem algum problema de saúde, XYZ, assim por diante. Eu creio que todas essas coisas fazem parte da pré-existência. Provavelmente antes de ter vindo pra cá, eu acredito veementemente, eu acredito mesmo, que a gente sentou diante de Deus e, sei lá, talvez até tenha escolhido, ó, você vai acontecer assim, assim, assado, ou vai marcar assim, assim, assado, vai ser assim, assim, assado. Eu acredito muito nisso, e teria até que sentido nisso, mas isso é outro que se eu for falar as variações desse assunto, o vídeo vai ficar pelo menos umas 3 horas. Para editar vai ser muito demorado, mas eu acho, enfim, eu acho muito provável que sim, a pré-existência tenha muito sentido na nossa existência, nossa vida, nossa construção por trás desse lugar. Aqui eu vou dar uma palhinha sobre isso, que é o seguinte, todos, pode pegar qualquer pessoa, isso vale para todo mundo. Perceba qual é a sua construção, ou vamos dizer assim, construção que eu chamo de engrenagem, enfim. Todo mundo aqui vai ter alguma coisa que vai se repetir desde a sua infância. Isso pode ser problema, sei lá, de saúde, um problema com relacionamento, um problema com filho, N coisas. Vou dar um exemplo. Desde sempre uma pessoa X teve um problema com comida, sei lá. Aí nos anos 2000 ela comeu, que foi parar no hospital, quase morreu, infarto. Aí depois nos anos, que eu coloquei ali, 2018, comeu de novo, quase de novo, só que dessa vez foi pior. Ficou na UTI, cheio de cabo, fio no corpo, mas conseguiu, voltou à vida. E de novo, mais recentemente, aí chegou quase que, teve até que não falei, foi parar na UTI, teve que abrir a barriga da pessoa e não sei o que. E tem esses casos, que a pessoa, ela, acho que cada um aqui vai saber qual é o seu calcanhar de Aquiles. E eu defendo que essas partes bem específicas de cada um é o que está relacionado, como eu digo, um padrão, uma engrenagem na vida de todo mundo. Não que necessariamente, é que é muito difícil a gente interpretar o que é o que, porque eu vou dar mais uma vez, eu sempre gosto desse exemplo, um caso de Jó. Jó, no caso, ele ficou boa parte, assim, que dá pra entender da vida dele, só se lascando, mas tinha um propósito por trás daquilo. Não era de graça, não tava ali só por estar, não sofreu só por sofrer. O que comprova que muitas das vezes aqui existe um projeto de fato, uma construção, uma engrenagem, contrato, digo mais até uma espécie de cláusula que nós temos que cumprir. Só que talvez a gente não saiba exatamente o que é. Eu beiro aqui que cada um, se você conseguir observar bem, fizer uma autoanálise, for uma pessoa bem reflexiva, você vai descobrir qual é o seu padrão, vamos dizer assim. Vai ter um padrão na sua vida e isso sempre se repete. Quando eu coloquei aqui a mesma forma
fórmula, é no sentido, isso pelo menos pra mim, tá? Eu já identifiquei qual é o meu, e eu acho que cada um pode identificar qual é o seu. Vai existir na vida de cada um alguma coisa que sempre vai se repetir, da mesma forma, do mesmo jeito, você percebe, como eu disse, qual que é o seu calcanhar de Aquiles, qual é o seu ponto fraco. Dito isso, eu coloquei aqui esse ABCDE no seguinte sentido, eu, pelo menos, interpreto dessa forma. Por causa dos sonhos que eu tive, eu percebi que existe, como eu falei, alguma espécie... Como que eu posso dizer? A melhor forma que eu posso dizer é assim, ó, existe uma base imutável, por isso que eu coloquei cadeado. Então, por exemplo, nós temos A, B, C, D, como se fosse uma espécie de opções na vida. Então, o A, o C e o E, sei lá, o início, meio e fim, você não pode mudar. Aí algumas pessoas falam, como você sabe disso? É simples. Apocalipse vai acontecer. Você vai viver e vai morrer. Você vai vir e vai partir. Só que agora tem outras coisas indiretas aí. Por causa de alguns sonhos que eu tive, eu percebi o seguinte. Vai existir um padrão que você não vai conseguir mudar. Isso pode ser uma doença, pode ser um acontecimento chave, pode ser algumas coisas que para cada um vai ser diferente, então não posso falar exatamente o que é, mas acho que cada um vai saber. E o que eu não compreendo é o seguinte, uma vez que você ora, você busca, enfim, e você entendeu que mesmo orando, mesmo buscando, a coisa não muda, e para mim, então, isso só significa que tem um objetivo, uma construção, como eu digo, por trás dali. Se você ora, se você pede e alguma coisa acontece, então beleza, aí você conseguiu mudar. Mas agora, se não acontece, então acho que foi tipo Elias, se não me engano. A maioria das vezes eu só oro uma vez. No máximo, quando eu tenho algum propósito, uma coisa assim, um pouco mais que isso. Mas eu, nesse sentido, não sei se isso é bom ou ruim, mas eu não fico muito me inculcando com certas coisas quando não dão certo. Eu simplesmente tento entender e vida que segue. Então, basicamente, isso é só para mostrar que algumas opções dessa vida são mutáveis e outras são imutáveis. Algumas coisas você pode mudar sim, mas algumas coisas são bloqueadas, você não consegue mudar. Não importa quantas vezes você tente, você vai tentar de novo e não vai mudar. Porque tem um propósito, tem uma coisa, talvez, arrisco até dizer, até da própria pré-existência da pessoa. Por isso que ela não vai conseguir mudar. Só que essa pontinha aqui que eu coloquei é mais só para entender que... Isso aqui é uma coisa mais reflexiva, tá? Não significa que seja verdade. É bem provável, possível, e eu fico perguntando até... de onde que vem as ideias, ou os sonhos, ou as vontades, mas isso tem que ser peneirado, óbvio, com a palavra de Deus, para que fique puro. Mas eu creio que tudo, isso é por causa dos meus sonhos, tudo que eu faço, algumas coisas que eu ando fazendo, inclusive isso tá até aqui em cima, já posso ir pra essa parte, algumas coisas eu já sei o que é. Eu tenho 3 referências aqui, uma é de vídeo, outra de data de lançamento, enfim, de multimídia, coisa secundária, e o terceiro são, eu gravei tipo uns negocinhos de música, tipo umas thumbzinha, só que assim, engraçado porque quando eu termino de fazer, eu lembro que eu já sonhei com tudo. O engraçado desse, que eu falei, separando os 2 sonhos, esse sonho que eu falei mais longo, que foi o premonitório, como se fosse um filminho, a melhor forma de poder dizer, reproduzir ele, seria o seguinte, parece que eu tô falando sério, me foi dado acesso, e eu tive alguns segundos, como se eu estivesse nessa linha do tempo, porque eu lembro que eu pegava o celular, o ambiente, eu olhava pro redor, e eu sabia que eu tinha pouco tempo. E eu lembro que eu olhava pro redor e eu falava, não, eu preciso olhar pra ver como é que tá as coisas, e não sei o quê. E eu pegava o celular e eu lembro que eu falava assim... Celular, eu chamo de celular de smartphone. Enfim, eu pegava o smartphone e falava assim... Não, preciso ver rápido porque o meu tempo tá acabando. Eu preciso marcar, eu preciso ver o que é. Ou preciso ver como terminou, alguma coisa assim. E é como se eu já tivesse visto... É engraçado isso, mas é como se eu já tivesse visto o tempo final de tudo que eu tinha feito. Todos os vídeos, todo esse negócio que eu falei de música, enfim, outras coisas. Só que eu já sei, quando chega, às vezes, o tempo, algumas coisas eu lembro mais quando chega mais próximo, mais perto. Eu já sei o que é. E, só que assim, eu já consigo lidar com isso de uma forma até meio normal, porque não é a primeira vez que acontece. Só que é engraçado, é como se eu já soubesse algumas coisas que vão acontecer. Então por isso que pra mim algumas coisas não tem mais graça, porque eu já vi nesse sonho. É como se eu tivesse tido acesso no futuro, e eu lembro que eu lembro até da música, a música saiu igualzinho, sinceramente. Até a música, por exemplo, tinha coisa que eu lembro que eu anotei em 2018 ou 2019, isso foi acontecer recentemente, 2024 ou 2025. Então, não sei, até o som, eu lembro que até o som de uma música que é um negócio de aplicativo meio bobo, mas enfim, isso até é fácil porque me serve como referência. Então, assim, eu percebo que dá a impressão, como eu falei, que existe uma base que não vai mudar. Que não importa, mesmo que você tente fugir, a coisa vai continuar acontecendo. Pelo menos foi isso que eu interpretei nesse sonho. Porque são coisas automáticas, tipo, mesmo que eu tente trocar ou fazer outra coisa, eu acabo sempre lembrando que eu já sonhei com alguma coisa que eu acabo fazendo. Então eu já percebi que não adianta fugir, simplesmente eu sonhei como se fosse uma espécie de um rewind que eu tive das coisas que vão acontecer. Então eu coloquei aqui basicamente que existem ramificações, bifurcações, alternativos. Deu uma impressão que eu sonhei com algumas coisas como se eu tivesse, tipo assim, se você tomar a decisão A, vai acontecer tal coisa. Se você tomar a decisão B, vai acontecer outra. Como se eu tivesse sonhado com as variações, alternativos, ramificações, bifurcações. Não significa que, como eu falei, tudo necessariamente é verdade, embora muitas coisas, às vezes algumas coisas até que eu achei estranho, que eu sei com outras pessoas que não tinham nada a ver. Arrisco dizer que era uma espécie de ó, o que vai acontecer se X pessoa cruzar seu caminho, se Y pessoa cruzar seu caminho, assim por diante. Essa parte aqui que eu posso dizer, bom, eu tava falando da construção,
Após essa construção, eu coloquei aqui o arco final, esse AF significa arco final, que basicamente seria a destruição de tudo que foi construído. E eu acho que esse formato é meio de propósito mesmo, para a pessoa entender que é para desapegar mesmo. Isso aqui eu coloquei que é como se fosse uma troca de cartas. Imagina que como eu sempre coloco, acho que eu coloquei isso no vídeo anterior, haverá uma troca de condições. Isso se encaixa naquela frase que eu falo: na mesma medida que você se sacrifica por algo, você fica atrelado em mesma intensidade esse mesmo algo. E nesse momento é exatamente isso. Por isso que eu acho que é bom moderar certas coisas que a gente tem nesse mundo, porque às vezes a pessoa tem um monte de coisa, é muito materialista, demasiada ao extremo. Isso pode ser muito ruim para a pessoa, porque ela fica presa de uma forma terrível nesse lugar. E na hora de desapegar ela não consegue. E, bom, eu marco aqui, tá? Não significa que seja isso. Essa é a parte mais importante, por isso que eu falei que eu queria deixar essa parte pro primeiro. 2020 foi um grande teste, com aquela coisinha, né, do C10 mais 9. Porque pra mim, ele provou uma coisa que eu não sei se a maioria chegou a fazer o rabisco, mas eu fiz. Provou o seguinte: eles fizeram um padrão que deu certo. E eu creio muito que isso está, sim, diretamente relacionado à marca da BSTA, como eu falo. Por quê? Bom, como dá pra ver aqui, eu fiz um rabisco bem rápido. E tem uma lógica, um padrão nele que se aplica, que é o seguinte: o que eles provaram que eles conseguiram fazer com esse negócio de doença, pandemia e escambau? Lockdown, representado pelo cadeado. Ali do lado, indo do centro pra esquerda, a agulhazinha, que significa caso a vacina. Embaixo, online, significa censura e tudo mais, a maneira com que eles conseguiram manejar a internet. Embaixo, ali, o vermelhinho seria dobrar o joelho, que é ficar submetido ao sistema. Do lado, em roxo, seria o isolamento, que aqueles que não quiserem aceitar, vamos dizer assim, deu pra ver já que eles deram uma isolada. Em alguns casos deu até briga e, enfim, umas coisas bem bizarras só porque a pessoa não queria aceitar a picadinha. E em cima, a loucura. No caso, seria as pessoas mudando brutalmente por causa desse advento global. Isso é uma coisa tão importante na minha visão. Inclusive aqui em cima até coloquei que isso está correlacionado. Aqui inclusive eu coloquei alguns danos, né? Inflamação cerebral, danos neurológicos, impacto no tronco cerebral, declínio cognitivo persistente, Covid longa e saúde mental, déficit cognitivo após o C19, que afetou o cérebro. E não sei se muita gente percebe isso, mas depois do C19 muita gente relata que ficou mais lerdo, mais lento e etc e tal. Eu creio que isso é proposital, nada é feito à toa. Justamente porque, né, tá meio que correlacionado com a marca. Então a pessoa já vai ficando mais lerda, mais lenta, não pensa direito. Talvez isso fique mais fácil pra pessoa aceitar o que vier depois. Não sei, parece muita coincidência. Bom, seguindo a isso aqui segue o mesmo molde, porque eu acho que é exatamente isso que vai acontecer quando tiver a marca da BSTA. Então, ou seja, lockdown, aplicação da bagacinha, online vão censurar, que significa internet, dobrar o joelho, isolamento, só que vai ser mais brutal, no caso, o isolar aqui, no caso, vai ser eliminar os que não quiserem aceitar, e a loucura de muitos, só que no caso a loucura eu acho que seria associada porque vai ter uma pandemia maior e pior, e as pessoas vão correr para aceitar. E aí é que eu vou entrar a parte mais importante do vídeo inteiro agora. Temos aí um vírus recente que se chamou H5N1, que é o das galinhas. De forma bem rápida, que eu pedi pro chat ele só me falar o que ele vai afetar. Então tem uma alta letalidade, já pouco mais que uns 60 e uns quebrados. Para resumir, teria um impacto gigantesco, seja mental, psicológico, afetaria o ego, afetaria o corpo, afetaria muita coisa, mas muita coisa. Então, uma coisa é fato, como muitos já falaram, não sou eu que falo, médicos já falaram isso, que faria o Covid parecer uma doença menor ou uma brincadeira de criança, como alguns falam. Então, ou seja, teria um impacto tão grande, e é isso que eu creio que faria muitas pessoas ficarem com medo e aceitar qualquer medida, vamos dizer assim, para se imunizar dessa bagaça. Aqui, por exemplo, né, como eu coloquei, ter impacto psicológico, emocional, colapso, caos mental, emocional, desbalanço, restrição, ponto sem volta, sofrimento, dupla face, caminho dividido. Tem bem mais coisa aqui, isso aqui foi só um resumo, mas o impacto seria gigantesco. Eu até queria que tenha umas coisas mais pesadas que poderiam acontecer, mas eu preferi não colocar aqui. Mas eu coloquei justamente esse formato para mostrar que a maneira com qual essa doença pode afetar a humanidade é de uma maneira muito caótica. Mas eu acho que isso é proposital. Por quê? Justamente para essa parte aqui. E o que seria toda essa parte aqui que eu coloquei cheio de dado, código, parece aquelas coisas de cientista maluco. Bom, eu acredito, eu já falei isso no vídeo anterior, quando acontecer esse negócio da doença, eu creio que vai ser sim esse H5, porque esse H5, enfim, olha, eu já pesquisei muito, mas muito mesmo sobre essa bagaça. Eu tô evitando falar a palavra doer, pararapuruçá, porque eu não sei, às vezes o YouTube dá um BO para censurar, mas enfim, com esse coffee das galinhas, ele vai afetar basicamente ovo, frango, galinha no caso, talvez algumas carnes e alguns derivados de leite. Ou seja, a partir daí você só tem 3 opções. A, você perece por causa do coffee das galinhas, que tem 60 e poucos por cento de letalidade. Opção B, você perece por falta de alimento, porque vai faltar um monte de coisa e muitos alimentos vão estar contaminados. E vai estar faltando, o pouco que tiver vai estar muito caro. E tem a opção C, que aí é possível, considerável, há uma probabilidade, não significa que seja isso, hipótese, teoria, chutes, devaneios. Se quem sabe for, a hora que entra aí, de todo esse desespero, caos, a marca da BSTA. Bom, e por que eu tô dizendo isso? Há uns anos atrás, 2020, teve essa patente que se chama WO,
2020, 06, 06, 06. Eu achei que só eu tava achando bizarro o fato do negócio chamar 060606. E 0 é número nulo, né? Então eles podem cortar isso e deixar, né? Só o número, você sabe o quê? Eu traduzi, né? A descrição, porque no escritório de patentes, lá como aqui no Brasil, você tem a descrição da patente, né? Então eu li a tecnologia, cara. E a tecnologia literalmente deles assim, a descrição é assim: nós vamos enviar um comando. Então você vai ter que cumprir esse comando que eles vão enviar para você receber o dinheiro, como se fosse a bolsa, a renda básica universal. E eles validação, para validar. E eles vão monitorar fisiologicamente o teu batimento cardíaco, as suas trocas hormonais e a tua frequência cerebral para saber se você está cumprindo, se você está obedecendo. Então, quando a gente lê que tem que na marca da besta tem um elemento de religioso, de adorar a besta, e adoração, né, tem um sentido de service, né? Em inglês, service é o culto, né? Então, prestar culto, né? O worship, né? Então tem uma ligação de trabalho com culto. Então, se eles derem uma tarefa para você e se você não fizer, e eles vão conseguir monitorizar o teu não vai ter como você mentir, porque eles vão ler o teu padrão cerebral de saber se você está mentindo ou não. Então, quando a Bíblia diz que quem tiver a marca, né? Primeiro que não vai ter salvação, porque vai virar uma propriedade exclusiva, da mesma forma que no mundo antigo um escravo levava a tatuagem do nome do dono, né? Então virava propriedade do dono. Por isso que a Bíblia fala que nós somos propriedade exclusiva de Cristo, né? A marca do Cordeiro, nós somos comprados também. Então, ou você é comprado por Jesus e você passa a ser propriedade exclusiva de Deus, ou as pessoas vão ser propriedade do anticristo, literalmente, porque vão receber e vão querer, e isso que é a coisa que mais é mind-boggling, né, que fala em inglês, que explode o cabeção, você fala assim, não, as pessoas vão querer. Então é bem possível o seguinte, acredito muito mesmo na probabilidade, na hipótese, na teoria, de que 2020, quem sabe até talvez a gente já gostaria de ter aplicado isso antes. Aí você pode colocar que foi até algo espiritual, ou ainda não era o tempo. Só que isso já existe. Inclusive tem um código aí, que não falei, se você jogar isso na internet você acha, que já fala, né, que é tipo uma espécie de um sistema que eles vão meio que drenar a criptomoeda, um negócio assim, é meio bizarro, através do calor do corpo, é um negócio meio estranho. Mas tá lá. E o mais bizarro é que só eu achei que eu tinha visto isso, mas não. Teve na verdade foi um ator ali, que na verdade um produtor de cinema, uma coisa assim, que ele tinha falado que esse negócio é extremamente bizarro. Igual ele colocou aqui, a parte 060606 é um tanto alarmante, você provavelmente entende isso, certo? Isso é uma coincidência, uma seleção intencional do tal símbolo, que no Apocalipse de João é chamado de número da besta, o 666. E eu achei que só eu que tinha visto isso, mas não, pelo visto tem uma outra pessoa também que sacou, que as peças estão se conectando. Então dá a entender, tudo leva a entender, ao meu chute, meu olhar, meu ponto de vista, minha visão, que eles vão precisar de um momento caótico, como uma PAN, talvez essa 2.0, para aplicar a própria marca. Talvez eles vão juntar tecnologia, eu creio que já está até pré-pronto, ou já está até pronto, na verdade. E até pesquisei aqui, que alguns falam, né, dessa tal de luciferase, que ela se assemelha muito com essa espécie de caneta, né? Não sei se alguém já viu aquelas canetas que brilham no escuro, que você escreve, e quando você acende a luz, aí ela marca. Aí você pode colocar que é um símbolo, pode colocar que é uma tatuagem, pode ser um carimbo. Eu acho que isso não importa tanto, né? Porque, no caso, não vai aceitar a marca, então por que você quer tanto saber disso? Mas é só pra ter uma base, como eu acho que seja algo muito próximo disso. Que eu até separei um comentário no Reddit, inclusive, que é o único lugar que você tá conseguindo ter uma atualização. Inclusive, tá estranho esse negócio do H5. Por que eles estão tirando informação? Ninguém tá falando nada. A impressão, sei lá, assim, não sei, quem sabe, que meio que eles querem que aconteça, né? Não sei, enfim, teorias. E aí esse usuário escreveu, né? Mandar pra 7 além. 166 milhões de pássaros não impediu a gripe aviária. Existe alguma maneira melhor? Bom, na minha concepção, existe. Vai ser esse negócio da Vax. E talvez seja como um imunizante universal, ou alguma coisa misturada ou embutida nisso. Eu acredito que vai ser como uma espécie de um aplicativo. Eu não desenhei isso aqui, mas... Porque pra mim é simples. Um aplicativo, o celular, todo mundo tem hoje em dia. Então você pode instalar o aplicativo, e aí no aplicativo, o que pode fazer todo mundo, adulto, jovem, criança, rico, pobre, escravo, entrar ou não em um lugar? Vacina? Ou até mais, você pode fazer as pessoas, só porque elas não aceitarem, ficar com o ódio extremo da outra. Tem outros pontos nisso aí que conecta bem. E se for um imunizante universal, uma espécie de uma cura, se você for olhar até aqueles que não aceitarem, porque eu fico até debatendo, será que vai ser explícito 666? Às vezes eu fico pensando, porque isso é muito 50-50, que... Vai saber se sim. Porque isso vai fazer com que muitas pessoas de igreja, muitos famosos por aí tenham que se manifestar. E os que não se manifestarem e aceitarem, né, aí os outros 500. Mas aqueles que negarem, eles vão para alguma instância final, antes de bloquearem, censurarem tudo. Eu creio que eles vão se manifestar e falar, não, isso aí na Bíblia, isso é marca, a gente não vai aceitar isso aí. E eu não sei, assim, eu poderia fazer só uma lista de quantas coisas, se for uma PAN, e se for relacionado à Vax e a doenças, enfim, essa explicação mais resumida, porque poderia ser uma bem mais complexa, apresentar vários pontos. Só eu digo isso, existe muita coisa que se encaixa. Se for relacionado a uma Vax, se for relacionado
uma doença ou algo assim. Tem muitos formatos que se encaixam perfeitamente para você segregar alguém, para você separar alguém, para você colocar algo extremamente emergente, e aqueles que não quiserem aceitar, ser taxados de certa forma, entre aspas, como loucos, fanáticos, e por um certo ângulo até com uma certa razão, porque imagina, tá esperando uma doença super mortal no mundo, e as pessoas não querem aceitar porque vai ter aquela divisão, falando, isso aí é da Bíblia, vocês são fanáticos, não querem aceitar a vacina, vocês querem morrer, tá esperando doença pro mundo. Ou seja, eu falei, poderia fazer um textão, só mostrando evidência de quanto isso se encaixa como uma luva, quanto bem arquitetado, como é ardiloso, se for o que eu tô pensando que é. Se for isso que eu tô pensando que é. Bom, voltando pra essa parte aqui, eu coloquei essa cena do, se eu não me engano, A História Sem Fim, que tem um cavaleiro que ele vai passar por 2 esfinges, se não me engano, acho que é esfinge o nome. E aqueles que acho que são... É uma coisa assim, tá? Ou eles são puros de coração, ou eles não têm medo, alguma coisa assim. Eles não são... Vamos dizer assim, eles meio que viram pó, eles vêm um raio, um feixe de luz e desintegra eles. Aqueles que não têm medo, uma coisa assim, eu não lembro. Eu só sei que eles passam direto e eles não são desintegrados. E aí aparece uma cena de um cavaleiro, eu achei bem interessante e proposital essa cena, para mostrar que nesse momento, ou quando chegar o negócio da marca, muitos que parecem fortes e às vezes defendem valores e tudo mais, pode ser que esses caiam. Inclusive eu até sonhei algumas coisas sobre isso. E aqueles que às vezes você duvidaria, pode ser que eles neguem a marca. Outra coisa que eu marquei aqui, deixa eu ver se dá pra dar um zoom, mostra que o Demon tentando Jesus no deserto, ele tentou com o quê? 3 pontos, 3 formas bem evidentes, com 3 formatos, melhor dizendo. E qual que era o formato? Comer, no caso corpo, cansaço físico. O segundo é palavra, ou você pode colocar que era para testar a verdade, quanto a pessoa tinha de conhecimento. Esse no caso de testar a verdade, eu penso que pode ser uma coisa relacionada, no caso fosse da marca, alguma coisa assim, mas se você não aceitar, os teus filhos vão morrer de fome, o mundo vai ficar um lugar melhor, mas você não quer aceitar, isso é coisa de fanático. Se você não aceitar, quantas pessoas você pode estar prejudicando que você passa a doença, sabe, coisas assim. Então meio que testando a moralidade, sabe, uma coisa assim bem ardilosa mesmo. E o terceiro é o bem material também, porque você vai poder comprar e vender, isso já tá escrito, aquele que tiver a marca, então até pra pessoa continuar, entre aspas, assim, com a vida, porque verdadeiro devido não é aqui, pra continuar nessa prisão, ela vai ser bloqueada de comprar e vender. Então também mesmo método que o Demon usou com Jesus no deserto, ofereceu reinos e tudo mais pra ele. Então eu penso que a marca vai ser exatamente isso, é o mesmo formato sempre, ele sempre copia e cola, é sempre o mesmo padrão, incrível isso. Bom, terminando de comentar essa parte que eu acho que era mais importante, deixa eu ver se tá faltando mais alguma coisa. Uma última coisa antes de acabar, que eu esqueci de mencionar, o que mais comprova também que pode ser isso, essa coisa relacionada a Vax e tudo mais, o que afetou o mundo inteiro, todos tiveram que aceitar de forma única, ficaram sobre uma mesma imposição, sobre uma mesma construção, de modo geral, todo mundo teve que aceitar alguma coisa. Vacina? Por isso que eu coloquei aqui esse espécie, vamos dizer que é passaporte, vamos dizer assim, vacina, aceitar, e se estivesse correlacionado com a marca. Por isso que eu creio muito, mas muito mesmo, que alguma coisa relacionada a isso vai estar atrelada à marca, ou vai ter alguma espécie de um aplicativo e vai ser isso, ou vai ser como se fosse um carro, né, que não falei, não adianta ter o carro, mas não ter a roda. Vai ser uma coisa muito próxima disso ou atrelada a isso, eu tenho quase certeza, porque as peças estão todas se encaixando. Bom, seguindo essa parte, eu posso falar um pouco mais do sonho. Essa parte do sonho, como eu coloquei, eu separei algumas que eu havia falado, né, porcentagem maior de acontecer, outras sim, outras não. Dos sonhos que eu sonhei com alguma coisa, vamos dizer assim, espiritual, mais séria, vamos dizer assim, não que os outros não sejam, mas esses aqui foram que eu entendi, tá, que eu coloquei nessa forma, na maneira que eu compreendi é o seguinte: em algum momento, não vou lembrar, eu tô, como eu disse, tá, foi embaralhado, então eu tô tentando separar como eu acho que é. Eu lembro de estar numa espécie de um templo, não sei explicar, num hall, num salão, e eu lembro de estar debaixo da água, e eu sei que eu não sei, é tipo healing em inglês, né, como se fosse cura. É como se eu estivesse me curando, eu não sei, eu tinha essa concepção, eu sabia disso, é como se eu estivesse me curando, que é como se eu tivesse, eu não sei explicar, é engraçado, é uma espécie de sensação, um sentimento, como se eu soubesse o que eu tava fazendo lá. Esses anos em cima ali, ele colocou de pedir pra inteligência artificial desenhar, mas esses anos eram reais, não era de pedra, e era como se eles estivessem discutindo, e eu lembro que existia 2 variações. Uma, eu lembro que eu queria sair logo, que eu tava, não sei, eu tava ansioso, não sei, tava desesperado pra sair logo, mas não com medo, assim, um desespero, é só porque eu tava tanto tempo lá, meio que eu tava cansado de ficar lá, porque pareceu que eu tava lá por muito tempo. E aí os anjos falavam assim, fique mais um pouco. E tem uma segunda versão que é o contrário, eu lembro que eu já queria ficar mais tempo lá,
que tava um ambiente muito pacífico, tava meio que com sono, um ambiente muito calmo, muito relaxante. Eu queria ficar mais tempo lá. E aí os anjos falaram, não, agora chegou a hora, agora tá no momento, alguma coisa assim. Eu acho que esse sonho é verdadeiro, só que esse aqui não tem muita prova, mas tem algumas coisas que eu falei, a sensação nele, não sei. Acho possível que seja verdade, mas não dá pra comprovar muita coisa. Mas eu coloquei ele só mais como verdade por causa da sensação que eu tinha. Era algo diferente nesse aqui. É óbvio, sempre tem que avaliar 50-50. Não sou, na verdade, eu não sou dono da razão. Se eu tiver errado em alguma coisa, não tem problema nenhum, igual eu falei no outro vídeo do arrebatamento, em voltar e reconsiderar o que eu falei. Inclusive, já avisei do arrebatamento, é melhor pensar que não vai acontecer, porque se acontecer é surpresa. Esteja preparado mesmo que se for necessário morrer por Cristo. Seguido disso, teve outro sonho que eu tive. Como eu falei, estava tudo embaralhado, então não lembro se era necessariamente nessa ordem. Dá a entender que foi logo depois que eu ri, vamos dizer assim, saí desse lugar. E que eu lembro, assim, porque como eu falei, foi muito rápido no Flash. Eu coloquei até aqui como se fosse uma versão marvelizada da coisa, por isso que eu acho que esse segundo aqui, não acho que seja verdade, mas não sei. Porque tem umas partes dele que parece que é verdade, só que outras não. Então, eu tava num ambiente, como eu coloquei aqui essa cena dos monstros S.A., que tinha vários monstros, né, saindo com essa imagem de fundo. Foi mais ou menos uma coisa assim que eu vi. Só que não faz muito sentido, porque na Bíblia tá escrito que todo mundo tá dormindo. Por isso que eu também coloquei que eu não acredito muito nessa probabilidade, nessa hipótese. Aí, como eu falei, pode ser coisas que tem coisas no nosso cérebro que ele capta, ou ele monta, constrói. E a gente acaba sonhando, vamos dizer assim, montando, construindo dentro da nossa cabeça. Mas, sei lá, não custa compartilhar. O que eu lembro desse sonho é que logo que eu acordei, vamos dizer assim, saí do corpo, exatamente como é que era. Vou chutar, que era tipo aquela coisa meio cósmica. O que eu mais posso dizer que era alguma coisa próxima é tipo o Skyrim, que tem aquele céu, se não me engano, nórdico. Era uma coisa naquela vibe. Eu lembro muito vagamente, muito vagamente. Eu sei que só que tinha um monte de seres e criaturas de diferentes cores e formatos. E eu lembro que rapidamente vi um anjo na minha frente, assim, como se ele estivesse barrando e não deixavam eles me tocar. E depois teve um anjo que, até onde eu identifiquei, é o Serafim, só que eu também acho que é outro ponto errado, porque o Serafim é uma outra hierarquia patente na Bíblia, então eu não sei o que ele estaria fazendo ali, eu não acho que ele sirva pra isso, sabe? E eu sei que ele me abraçou, vamos dizer assim, como se estivesse criando um escudo, porque se você for ver as asas dele, mais uma vez, isso aqui eu não acredito que é verdade, tá? Isso aqui eu acho que foi construção da minha cabeça. As asas dele, quando ele fecha, se você for olhar, eu acho que ele tem duas asas em cima, dos meio e dos embaixo, posso estar enganado, tá? Mas se ele fechar, se você for olhar, imagine ele fechando as asas, ele meio que faria uma bolinha, uma espécie de um escudo. E aí ele fechou, eu tava dentro dele, eu meio que sabia que eu tava sendo levado pra algum lugar. Dava pra ver meio que entre as frestas da asa dele que tava meio que mudando a localidade. Aí aqui mostra mais pra cima, que é como se eu fui parar num monte, uma montanha verde, eu lembro alguma coisa assim, mas é muito vago. Eu lembro que eu vi a terra de baixo, vamos dizer assim, bem distante. E eu lembro que eu fiquei deitado e nessa hora eu lembro que eu falei assim, nossa, que ambiente pacífico, que ambiente de paz, uma coisa assim. Eu fiquei um pouco deitado ainda esperando e eu vi que tinha mais pessoas também, mais pessoas do lado chegando. Que provavelmente eu interpretei que ali era um lugar bem próximo do céu. Eu lembro que eu virei e tava a Cidade Dourada do lado, uma coisa assim. Como faz muito tempo eu não lembro direito. Outra coisa que me chamou a atenção nesse sonho, por isso que eu falei que é 50-50, é um pouco confuso. Lembra desses seres que eu falei que eram coloridos e cada um tinha um formato, uma forma específica? Tem outro sonho que eu lembro que eu tava no tribunal e eu olhava pra trás ou pro lado, uma coisa assim. E tinha um monte de seres atrás de mim. Eu entendia que todos esses seres, eu entendi assim, tá? Eram todas as entidades que estavam aqui, vamos dizer assim, que tiveram alguma interferência ou que tiveram alguma relação com a gente, ou no meu caso comigo, né? Comigo enquanto eu tava aqui. Então, isso eu acho até que é possível, é provável, não descarto. Porque imagine, você tá aí na sua vida, quantas entidades demoníacas tem por trás de N situações na sua vida, sei lá, relacionamento, dinheiro, família, etc e tal, e você não sabe. Então eu lembro que eu virava assim, não sei se eu olhava pra trás ou pro lado, tinha um monte de entidade dessas, cada uma de várias formas, cores e formatos, tamanhos diferentes, como se eles todos estivessem atrás também numa sentença, assim, tipo, meio que esperando a sentença. E eu entendi naquele momento que, tipo assim, há coisas que nem tudo é você. Eu interpretei assim, há coisas que vão bem mais além disso, e pode ser que também, não duvido, que até essas entidades também, cada um vai responder pelo que foi feito. Pelo menos eu interpretei assim. Como eu mencionei, não significa que tudo que eu tô falando aqui seja necessariamente verdade, mas vale a pena refletir. Aqui do lado eu coloquei algumas coisas que eu acho interessante, de algumas obras, pelo menos algumas que eu cheguei a ter interação. Tem um jogo chamado Dragon's Dogma, que ele mostra, eu lembro, pelo menos de algumas partes que eu falei até do sonho, que pelo menos um sonho, tá? Não sei que seja verdade, era assim. Como eu falei, esses produtores, seja de filme, série, até jogo também, eles têm um conhecimento espiritual mais avançado, sim. Essa imagem no fundo e o trono, se assemelha muito até com uma coisa que está escrito na Bíblia, né? Que é dali, ó, que vem ser que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações e com vara de ferro se gerar, como são quebrados os vasos de oleiro, assim como eu recebi do meu pai, darei a estrela da manhã. Não sei se necessariamente significa isso, mas é o mínimo curioso, né? Que eles colocaram como se fosse uma estrela e é um trono, e às vezes da estrela da manhã, colocar é um posto, uma espécie de trono, é um governo, um reinado. Não sei, mas não custa daí reflexão. Outra coisa que no caso eu acho que é o formato dos anjos. No jogo Final Fantasy XV, se eu não me engano, tem alguns personagens que são... É como se você tivesse summonar, vamos dizer assim, vamos dizer assim, uma habilidade que você invoca eles.
Vamos separar aqui, porque no céu fala que podemos comer, vai ter a árvore da vida, vai ser só uma fumacinha. Eu acredito que a silhueta, o formato, vamos dizer assim, seja algo próximo disso, a luz ou o poder que a gente... Eu até, confessar, eu não entendo exatamente quando a gente fala de glória ou poder, porque na minha visão você vê aquela coisa tipo Dragon Ball, sabe? Como se tivesse fogo em volta, ou luz, ou algo dourado. Mas eu acredito sim que existe algo corpóreo, alguma coisa palpável, tocável. Talvez com algumas variações, mas como eu falei, eu não posso falar 100% disso, porque a gente pode considerar se tem comida, tem árvore da vida, tem então... alguma coisa ali é tocável, é ingerível, com suas diferenças, ó, por ser um plano espiritual, mas não é só fumacinha. E aqui eu separei, né, anjos como seres de luz, ele tá escrito, né, de se admirar, porque o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz, fala, né, sobre a capacidade de se transformar em anjo de luz, e tem uma outra que fala como se fosse de fogo, alguma coisa assim de luz, enfim. Se não me engano, aqui embaixo eu coloquei, vou até pedir pro chat gerar uma imagem, eu coloquei aqui um prompt, pra ele gerar como mais ou menos poderia ser a aparência dos anjos. Não necessariamente seja isso, tá? Isso aqui é só um chute, e o plano espiritual será algo mais ou menos próximo disso. Além disso, aqui eu coloquei, como eu acho, tá? Não sei que seja assim, que seja o plano espiritual. Tem um jogo, vou tentar pegar uma cena bem rapidinha, que se chama Lords of the Fallen, que você tem uma espécie de uma lanterna e você consegue enxergar o plano invisível. Quando você passa ela por cima, we can peer into the secondary realm at any time by raising the umbral lamp. We'll now use the lamp to cross over to umbral, though doing so will consume one of our 2 lives, and it isn't so easy to return to the world of the living. é por isso que eu coloquei até aqui, em Ezequiel, né, falam que os anjos são descritos como seres de luz e fogo. Inclusive serve pro anterior lá que eu tava falando, do formato dos anjos. Outro em Apocalipse, que o João viu uma porta no céu, simbolizando acesso espiritual. Coríntios, Paulo arrebatado ao terceiro céu, uma realidade superior. Em Daniel, batalhas espirituais entre anjos e principados. Em Mateus, Jesus se transfigura em luz, revelando o plano espiritual. Outra cena da cultura pop, que acho que representa bem isso, é até o próprio Senhor dos Anéis. Não sei quem lembra daquela parte em que o Frodo coloca o anel, e aqueles Nazgûl, né, eles viram aquela espécie de como se fossem uns fantasmas brancos. Eu sei disso porque eu tava vendo, se eu não me engano, um vídeo há muito tempo atrás, que alguém tinha comentado assim, que na verdade o anel do Frodo não era bem, deixava ele invisível. E, na verdade, transportava ele pra outra dimensão. Aí eu perguntei pro chat, porque eu não cheguei a ler o livro, acho que quem lê o livro pode até falar melhor do que eu sobre isso. Eu perguntei pra ele, na verdade o anel do Frodo deixa ele invisível, transporta ele pra outra dimensão. E ele falou, né, o anel do poder não apenas torna o usuário invisível no mundo físico, mas na verdade o transporta parcialmente para o mundo espiritual, que em O Senhor dos Anéis é chamado de o mundo das sombras, ou Wraith's World. Isso explica porque ao usá-lo, Frodo começa a enxergar os espectros do anel dos Nazgûl, como eles realmente são, seres fantasmagóricos presos entre os mundos. Eles, por sua vez, conseguem ver Frodo claramente quando ele usa o anel, porque ele está existindo parcialmente na mesma dimensão deles. Então o anel não é só um item de invisibilidade, ele enfraquece a barreira entre o mundo físico e espiritual, o que é um baita risco, porque quanto mais tempo alguém o usa, mais vulnerável fica a ser tragado para essa realidade sombria. E aqui a confirmação, que se confirma nos próprios textos de Tolkien, é a Sociedade do Anel, quando Frodo usou o anel no topo do vento Withertop, ele vê os Nazgûl em sua verdadeira forma, como reis espectrais de branco e não com figuras encapuzadas. Isso acontece porque ele está parcialmente no mundo das sombras, o mesmo plano onde os espectros do anel existem. Outro ponto que reforça isso é quando Sam coloca o anel em Retorno do Reino, nesse caso no livro, para entrar na torre de Cirith Ungol, ele percebe que o mundo fica esquisito e sombrio e começa a ver presença de forças invisíveis e sugere que o portador não apenas fica invisível no físico, mas se desloca para essa outra dimensão. E o Gandalf confirma isso quando ele diz que se o Frodo continuar usando um anel por muito tempo, ele se tornaria como os Nazgûl, que seria o espectro, né, escravizado do poder do Sauron, completamente tragado para o mundo das sombras. Ou seja, até onde eu entendi, ou pelo menos nas várias referências, não só da cultura pop, mas também juntando, né, a cultura pop com uma base bíblica, espiritual, o plano etéreo, vamos dizer assim, o mundo dos espíritos, o plano espiritual, seria mais ou menos como um plano entre planos, assim, um reinos entre reinos, que em simultaneidade, eles existem da mesma forma que a gente existe aqui, eles estão invisíveis aqui também existindo. Só que num formato, vamos dizer assim, numa construção com ordens, leis e regras diferentes, vamos dizer assim. Bom, dito essa parte... Aqui faltou outra parte do sonho que eu acabei esquecendo, deixei meio que escondido aqui. É uma variação também que nem eu falei, por isso que eu falei, se comparar com a outra versão lá de cima, essa aqui que eu falei que tem um anjo que logo que eu acordo aparece os demos ele na frente, eu sei com outra variação também de morte, então fica aquelas, né, qual das duas é verdadeira? Nessa segunda variação, ou primeira, tanto faz, porque como eu já disse, a ordem tá embaralhada, eu lembro alguma coisa de um anjo me pegando e me levando, como se estivesse realmente passasse por uma região no céu. E tem uma cena aqui, se não me engano, World of Warcraft, que tem como se fosse uma entidade no céu.
E eu lembro que tinha algum apócrifo. Eu lembro de ter lido alguma coisa assim. Falava que se o demo encostasse em você, alguma coisa assim, ou os anjos te levavam, mas as entidades tivessem presas numa região ali do céu, se tocassem em você ou nas suas vestes. Era uma coisa assim. Faz tempo que eu li isso, então não lembro 100%. Por ter alguma menção disso, eu já acho que essa é uma probabilidade um pouco maior, mas não dá pra confirmar porque, como eu disse, tá escrito que todos estarão dormindo. Então, se eu ainda tivesse que levar em consideração, pra mim o padrão é que todos estão dormindo, a gente acorda e já dá de cara com Deus Pai no céu e julgamento final. Na minha concepção, é isso. Mas, querendo ou não, é outro sonho. Como eu falei, eu vou deixar aqui. Não significa que seja verdade, mas, de qualquer forma, nesse vídeo eu tô colocando várias partes que eu acho interessante de compartilhar. Bom, a parte mais polêmica agora, que eu tava falando, se não me engano, do inferno e tudo mais, que muitos argumentam até hoje sobre o formato, se é um disco, se é um donuts, se é um quadrado, uma esfera dentro de um quadrado, dentro de um donuts. Bom, o pouco que, até onde eu sei, né? Pra mim, a passagem que mais me fez, vamos dizer assim, despertar, abrir o olho nisso, foram algumas coisas que eu sempre achei meio bizarro. Foi, se não me engano, o Nimrod, que eu coloquei aqui embaixo, que é o Nimrod, o desejo de ultrapassar os limites, que é a Torre de Babel. Pra quem não lembra, a Torre de Babel, no caso, acho que foi um rei ou um líder, alguma coisa assim, não lembro, que ele tentou construir uma torre que chegasse até o céu, desafiando Deus. Só que, na verdade, isso acho que é uma das coisas de tantas que dá pra falar de qualquer assunto científico. Inclusive, eu coloquei aqui justamente isso. Eu sou uma negação, eu fico igual aquele emoji lá, a carinha babando, porque eu não entendo nada. Mas uma coisa que eu achei interessante, quando eu vi falar disso, da Terra e tudo mais, na hora me captou e faz muito sentido pra mim. E se tem uma das passagens que mais faz sentido, por que Deus, então, simplesmente não deixou o Nimrod construir lá a torre e simplesmente chegava lá no céu, simplesmente ele ia pro espaço e acabou? Pra mim é muito lógico, porque o que vem depois ou tá além daqui é diferente. Tem um vídeo da Hillary Clinton, se eu não me engano, que ela fala alguma coisa do domo, ela fala que tem várias rachaduras no domo, só que tá em inglês, né? Só que assim, quem entende de Bíblia sabe muito bem do que ela tá falando. We weren't able to shatter that highest, hardest glass ceiling this time, thanks to you. It's got about 18 million cracks in it. And the light is shining through like never before, filling us all with the hope and the sure knowledge that the path will be a little easier next time. Então, pra mim, o próprio Nimrod, ele queria, na verdade, quebrar o domo. Só que isso ia causar uma guerra e um caos. Aí, literalmente, seria outra guerra. No caso, seria entre os... Eu não sei se eu posso chamar ele de humano ou semi-humano, porque alguns dizem que tinha algumas variações aí, eu já não sei. Mas teria uma segunda guerra de novo com os céus novamente, se ele conseguisse, né, rachar o domo. Aqui eu coloquei algumas referências nos jogos, como por exemplo o próprio Fortnite. Eles vivem colocando essas rachaduras no domo. Aí eu até me pergunto, né, por que eles colocam isso, meio que de forma tão repetitiva, tão repentina. Dá a impressão que, sei lá, às vezes eles querem deixar mesmo que uma referência. Aqui é só pra mostrar da árvore da vida, que aqui fala, por exemplo... Posso estar enganado, mas tem uma que se chama Waki Waki, não lembro qual cultura que é. Tem a árvore de Zakum ou Zaquim, uma coisa assim. Esse eu não sei se acho que é um Alcorão, se não me engano. A árvore de Tuba, no Paraíso. A árvore do Paraíso tem Gênesis. Aí tem a Bíblia também, né? A árvore do Jardim do Éden. A árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida, no Apocalipse. Provavelmente também tem outras árvores além dessa. Outras culturas ao longo das eras. A nórdica, né? Tem Yggdrasil, que eu separei a imagem que tem várias culturas que falam que existe uma grande árvore. Alguns defendem que existe uma grande árvore no centro. Não dá pra confirmar, uma coisa que é fato. Quando você tem mais de uma referência ou mais de uma similaridade em vários contos, de fato existe árvore, a gente sabe que existe, e com certeza mais de uma árvore. A gente pode colocar aqui a árvore do conhecimento do bem e do mal. Acredito que no paraíso, no céu, pode existir outras árvores, com outras funções, outras construções, talvez com outras dádivas, vamos dizer assim, por que não? Isso aqui é para mostrar que muito provavelmente nosso mundo passou por um grande reset, vamos dizer assim, pode ser depois do dilúvio, não sei, talvez. E muitas coisas já não são mais as mesmas de como eram antes. Fora outras coisas que eu até falei lá num vídeo anterior, se eu não me engano, do Humberto Voltz, que é possível que alguma coisa tenha acontecido, o apocalipse é cíclico, eles têm apagado isso da história, até o formato, algumas coisas tenham ficado ou submersas ou ficado ilhadas, vamos dizer assim, e por isso que se perdeu muita coisa, muito conhecimento, muitas plantas, muitas frutas, muitas árvores e outras coisas mais. Aqui tem a mitologia nórdica que eu gosto de colocar, tem algumas similaridades, né, que ela fala que existe uma serpente que circunda o mundo, aqui a gente até entende como o Leviatã. Mas uma curiosidade interessante sobre o Leviatã, né, que fala do Jonas, que na verdade ele fica 3 dias preso numa criatura, vamos dizer assim, que ele fala que é um peixe gigante. E é engraçado que Jesus faz a mesma alusão, porque Jesus cita Jonas, tá ali na escrito, Jesus compara sua morte e ressurreição ao tempo de Jonas no peixe, porque Jesus vai até o inferno. Então, será que na verdade Jonas ficou 3 dias no inferno? E de alguma forma o Leviatã, ele sempre está associado com o inferno, ou ele é uma espécie de passaporte, um transitor, alguma coisa como se fosse aquele que dá acesso. Inclusive até na Idade Média tem umas pinturas que retratam isso. Alguma relação o Leviatã tem com o inferno, isso é fato. Ou com o submundo, né, como alguns preferem dizer. Bom, partindo desse que é a cultura nórdica, se eu não me engano, aqui em cima eu ia falar do God of War. Só que assim, como eu falei, tem coisas que eu prefiro não falar, ou eu prefiro nem comentar,
Porque se eu não tenho ainda informações suficientes pra falar sobre determinado assunto, eu não falo. E no caso desse do God of War, eu tava tentando construir um raciocínio, mas não tenho informações suficientes pra ter uma opinião boa pelo assunto. Então eu acabei não falando nada sobre ele. Eu tava meio que tentando achar alguma conexão, porque tem umas pedras que meio que permitem que você tenha acesso a alguns reinos. Só que tem alguns pedaços, buracos aí, então eu acabei deixando em branco mesmo, porque eu acho que não tem muito sentido. Então eu não prefiro falar muito sobre. Bom, passando disso, tem isso aqui eu salvei, justamente, embora esse é o mais comentado. Eu só vou falar disso por causa do inferno, que foi o que eu falei do sonho, e por causa de uma diferença que eu tava lendo ali entre o Sheol e o inferno. Que existe esse Flammarion, acho que fala Flammarion, não sei, Engraving. Sempre que eu olhava ele, eu ficava muito curioso pra ver o que era, ou por que tava dessa forma. Então assim, essa é a minha opinião, tá? Considerar no caso do Nimrod, por isso que eu menciono que aqui, o formato seria mais ou menos esse. Eu peguei isso aqui desse vídeo que se chama o canal do Lore Keeper, The Full Guide to Ancient Biblical and Hebrew Cosmology. Vou trazer esse exemplo só pra mostrar aqui. Suposição, teorias, até porque eu nunca vi. Tem coisa que não é nem bom, sei que não falei fazer um tour pra ir lá pra descobrir. Até onde se entende, o Sheol estaria mais abaixo da terra, uma espécie de buraco, como está escrito ali, mais no estado dos mortos do que o inferno de fogo e tormento. A Bíblia mostra isso, por exemplo, em Eclesiastes: para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria. Então o Sheol parece mais um lugar só pro, assim, um buraco, mais ou menos só pros mortos, vamos dizer assim, uma espécie de localidade, até onde eu entendi, onde os corpos ficam dormindo. E já o inferno, inclusive, acho que na concepção judaica, se não me engano, eles falam que tem um conceito, né, como está escrito ali, Gehenna ou Gena, derivado do Vale de Rinom, que era onde o lixo era queimado, que passava a simbolizar a punição para os ímpios, aproximando-se mais da ideia cristã do inferno. Então assim, como eu já disse, lembrando que todas as bíblias, as versões, até dos católicos depois que veio, eles tiveram que pegar todas as referências do que se tinha antes, que era do judaico, que era dos hebreus, vamos dizer assim, ou dos judeus. Então tudo que nós temos hoje tem uma certa conexão com o que teve ali. É claro que a gente tem que filtrar algumas coisas. Como eu falei, você não vai querer descobrir para ver se o inferno é cheio de órgão, ou se ele é mais abaixo, ou se ele é num buraco, ou se ele é um buraco dentro de outro buraco, ou igual no inferno de Dante, que são níveis. Tem coisa que é uma questão de lógica, você não fica testando para saber. E no caso do inferno, não preciso falar nada, né? Mas na minha concepção, eu acredito que sim, o inferno é mais abaixo. Inclusive, eu falei isso em outro vídeo. Eu acredito que nós estamos na superfície mais rasa do inferno. Por isso que o nosso objetivo final é sair dessa jossa, porque nós já estamos caídos aqui. Nosso objetivo é voltar, e não agora aqui, lá pra cima, pro reino lá de cima, onde é a nossa casa. Todos nós, no caso, inicial. Até onde eu lembro, eu acho que eu falei de tudo que precisava falar, que é só uma parte mais de armadura que eu tava refletindo, não acho que é necessário ler. Bom, aqui é só pra dar conclusão, que eu acho que é a parte mais interessante do vídeo. Isso aqui não significa, mais uma vez, que eu seja, não sou dono da verdade, não sou dono da razão, não sou onisciente, onipresente, onipotente, mas essa é a conclusão com base nos raciocínios que eu falei, nas palavras na Bíblia, e fazer uma análise, de refletir, chegar a uma certa conclusão. Vai perceber que aqui eu coloquei alguns pontos de interrogação, porque ainda há uns pedaços que eu não entendi tudo. De forma resumida, podemos dizer então que somos pré-existentes. Creio que de fato lá em cima aconteceu alguma coisa, então houve algum contrato, por isso que eu coloquei um contrato. E a gente não sabe exatamente o que é, mas talvez algumas coisas, como eu disse lá em cima da construção, pode ser que a gente consiga saber, mas não tudo. E a gente vai ter que cumprir alguma dessas coisas, ou passar por alguma delas aqui. Vindo pra cá, é colocar, como eu havia mencionado, a data, vamos dizer assim, o período no qual cada um nasce. Aí aquilo que eu falei, quem que escolhe que período você nasce, em que família você nasce, como você nasce, etc e tal. E aqui eu coloquei esse cadeado meio com roxinho em volta, porque algumas coisas que não são bloqueadas. Como eu falei, lá em cima tem uma opção A, B, C, D, é uma coisa assim, né? A, B, C, D, E. Algumas você vai conseguir mudar, outras não. Então vai ter coisa aqui tipo Jó, ou Jesus, por exemplo. Esse é um ótimo exemplo, porque Jesus, quando eu tava colocando de ir pra cruz, tem algum momento que ele fala, não sei, pra ponto pilar, eu não lembro, algum momento ele fala, eu vim pra esse momento, e esse momento ele tava falando, eu vim pra ser crucificado. Então eu fico pensando, quantos de nós não também estamos nesse mesmo molde, mesmo formato, viemos pra casa e ficamos 10, 20, 30, sei lá quantos anos esperando, e viemos só para um momento X específico, para que se cumpra alguma coisa ali anos depois. Acho muito provável. Esse ponto de interrogação, algumas coisas eu não entendi ainda, porque eu falei porquê, acho que nem sempre dá para entender, e algumas outras coisas relacionadas a outras vertentes, que até da minha vida e tudo mais, aí eu já é outros assuntos, outros 500, mas não dá para entender tudo, como eu falei, eu não tenho a resposta ainda para tudo. Alguma coisa, que eu falei ali, relacionada, por exemplo, que eu enxergo assim, não sei se algumas pessoas já perceberam que tem pessoas que às vezes elas, vou dar um exemplo, tem um problema com dinheiro, mas nunca faltou uma pessoa do lado dela. Ela sempre teve, sei lá, o relacionamento, sempre teve alguém do lado dela. Ou faltou relacionamento e dinheiro, mas ela sempre teve saúde. Ela teve uma saúde que nunca fica doente. Ou então faltou dinheiro, relacionamento, saúde, mas ela sempre teve um lado espiritual muito forte. Ou, como eu falei, às vezes faltou todos esses, mas o dinheiro a pessoa sempre teve, nunca faltou nada pra ela. Então assim, eu creio que cada um aqui vai ter alguma coisa, por isso que eu falei, tem que reparar a construção de cada um, no qual algumas coisas vai faltar e outras não. Por isso que eu falei que algumas coisas você pode perceber que parece que quanto mais você tenta, parece que sempre volta. É aquilo que eu falei, você ora, você pede, se não acontece, porque aí a minha opinião, minha concepção, eu creio, na minha visão, minha lente, que há uma grande possibilidade, com um bom grau de certeza, que
haja uma construção espiritual por trás disso. Por isso que tem coisas aqui que não vão acontecer, porque existe uma construção espiritual por trás. Por isso que eu falei, tem coisas que a gente tem coisas que a gente não tem. Tem algumas que tem um bloqueio, tem alguma coisa espiritual, talvez associada até à nossa pré-existência, por isso que a gente não vai conseguir realizar aqui. Essa parte final aqui é que eu acredito muito, isso é uma coisa mais minha mesmo, pessoal, porque desde criança eu tenho isso. Tem a impressão que eu tô sendo preparado pro negócio da marca, isso é muito pessoal, muito íntimo, mas eu creio sim que eu vou passar por isso. Eu só vou falar isso porque, enfim, tem testes e coisas que têm acontecido comigo que eu creio que, assim, eu tô sendo preparado brutalmente pra isso. Digo brutalmente espiritual, tá? Interior, psicológico. E ali o último é a forma com que eu vou partir. Eu vou bater as botas daqui, que eu tive algumas variações de como isso aconteceu, mas por ser várias variações, eu falo, tá, qual delas é verdade, então eu não sei exatamente. Pode ser também que nenhuma seja verdade, é claro, porque, né, como eu falei, sonho também às vezes é enganoso. E pra conclusão, seria basicamente isso. Nós estamos aqui na pré-existência para cumprir um contrato, uma regra espiritual. Algumas coisas não serão bloqueadas, outras serão abertas, mas em suma, crer sempre em Deus, que Ele está no controle e discernimento de tudo, mesmo que você perca a sua vida, ou mesmo que lhe falte alimento, ou mesmo que lhe tirem todas as coisas, Deus já tem preparado uma casa, a verdadeira casa nossa que está lá no céu. É isso que basta saber. E, bom, por esse vídeo é isso. Basicamente foi um resumão de várias coisas que eu sonhei e que eu consegui juntar ao longo desses anos, compilado num vídeo só. Como eu falei, não significa que tudo que eu tenha comentado nesse vídeo seja necessariamente verdade, por isso que eu fiz questão de colocar algumas coisas 50-50, mais chance de ser verdade, mais chance de não, porque não é uma regra que tudo aqui que eu, né, tinha falado vai se cumprir ou que seja necessariamente isso. Basicamente por esse vídeo é isso.